Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, 3 perguntas, para a gente começar a ministrar. Eu não sei se você é conhecido na família por alguma atitude, ou tem um apelido carinhoso, ou uma característica que é marcada. Nós, quando crescemos em família, sempre tem disso. Vou dar um exemplo de uma pessoa que não está aqui, mas o meu pastor, o pastor Cote, todo mundo não entende. Pensa que ele é americano quando fala Cote, mas na verdade o nome dele não é Cote. É um apelido de infância. Um apelido que tinha carinhosamente na família. O nome dele não tem nada a ver com isso, é Marcos de Souza Borges. Agora perceba como que algo pode nos marcar e nos identificar. E às vezes nós até recebemos Jesus e começamos a avançar na luz do Evangelho, mas ainda carregamos identificações que deveriam ter ficado para trás quando a nossa decisão em Cristo foi tomada. Porque tem coisas que não só pesam, como deformam quando nós ouvimos, ainda que se torne um costume você ouvir, mas toda vez que aquilo é proferido, você é ancorado ou liberado. Por isso que é muito importante a gente discernir quais são os nomes que são dados para nossos filhos, para nós, o que é que nós falamos. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque tudo é construído através da palavra. Se eu perguntar para você, quem sabe na Bíblia quem foi o discípulo conhecido como discípulo amado? Quem sabe? João. Olha lá, você nem estava lá, mas a Bíblia fala de um discípulo que era conhecido como discípulo amado. João, o nome sobe na hora. Se eu perguntar quem foram conhecidos como os filhos do trovão, quem foi conhecido como traidor? Você percebe que é importante? Porque se nós não tivermos cuidado, algo pode ser completamente desprezado pela forma como nós somos conhecidos. E nós precisamos estar muito atento a coisas que precisam ser paradas na nossa vida. De coisas que nós precisamos entender. Até aqui eu era essa pessoa e permitia, daqui para frente não mais. E isso você precisa ter muito cuidado, porque é algo que é muito sério. E vou te perguntar sobre outro. Quem era conhecido como um discípulo impulsivo? Pedrão. E na hora que ele traz aquela revelação para Jesus, de quem ele era, quando ele fala que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, na mesma hora, vem uma palavra do céu para Pedro, dizendo, e tu és pedra. Fragmento dessa revelação, ou seja, dessa pedra fundamental, onde a igreja vai ser edificada. Qual é essa revelação? Quando ele fala que Cristo é o Filho do Deus vivo, a igreja é fundamentada sobre esta pedra, sobre este alicerce, sobre esse fundamento. Aí Jesus está dizendo para ele, você é um fragmento disso. Você vai fazer parte de todo o empenho que vai ser construído sobre a igreja. Por isso eu já não te chamo mais de Simão, e sim Pedro. Olha que negócio interessante. Aqui o Senhor Jesus está marcando uma linha, dizendo, a partir de agora, toda vez que chamarem o seu nome, o propósito que eu tenho para a sua vida vai ser lembrado. Se toda vez que o nome é falado, o propósito é despertado, eu posso estar ouvindo coisas que podem estar me prendendo. Eu posso estar ouvindo coisas ainda que estão me ancorando. Se toda vez que você vai ver na Bíblia, você percebe que tem essa troca de nome, essa importância de nome, eu já falei para vocês, algo que é muito interessante quando nós mergulhamos no propósito de Deus, é que quando o Senhor, pela misericórdia, confirmou o chamado pastoral, o meu nome praticamente foi anulado. A maioria das pessoas já não me chama pelo nome, me chamam pelo título. E toda vez que eu escuto isso, me coloca em uma posição de alerta, porque me lembra quem eu sou, me lembra de onde o Senhor me tirou. Isso me coloca em uma posição de consciência do que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo. E aqui eu vou dar
uma dica para pais, ou até para a sua vida. Busque no Senhor o que é que você precisa impetrar como palavra para você estabelecer uma realidade. Começa a chamar. Lá em casa nós temos um costume de chamar as crianças de amor. Normalmente a gente chama, eu vou chamar Yasmin ou Isa, amor, vem cá, amor, vem cá. Isso é uma palavra que nós liberamos muito dentro da nossa casa. Uma coisa, eles podem ter dúvidas de algumas outras coisas, mas de que são amados, eu tenho certeza que ele não tem dúvida. Nós criamos essa cultura, nós estabelecemos essas palavras para que eles saibam que eles são amados. E às vezes nós até sentimos o desejo e temos interesse em alguma palavra, mas nós não liberamos e liberamos uma contrária. Às vezes nós não expressamos aquilo que precisamos para estabelecer, mas continuamos liberando as palavras que aprisionam, as palavras que prendem. E eu acho isso interessante, porque na hora que se fala de Pedro, todo mundo sabe quem é Pedro. E esse Pedrão aí, o truculento, mas ele também era um cara muito fiel. Ele era um cara que se empenhava para ajudar aqueles que estavam em sua volta. Ele era um cara que trabalhava por isso. Ele era empenhado nisso. Então, ele não era apenas um cara truculento, um cara impossível. Ele era um cara fiel. E é por isso, penso eu, que o Senhor, enxergando o coração de Pedro, disse: Pedro, o que precisa só na sua vida é uma mudança de nome, é uma mudança de propósito, é um start em um propósito que eu tenho para você, que ainda está conflitando com o eu seu que precisa ficar para trás, com o eu que eu tenho para o seu futuro. E muitos de nós ainda estamos conflitando nisso. Nós não discernimos que o título de ser chamados filhos de Deus, para que ele se cumpra em sua íntegra, nós precisamos entrar no propósito que Jesus entrou. É um propósito de cruz, onde ele diz: tome a sua cruz e siga-me, para que eu seja visto e reconhecido, e o meu entendimento acompanhe isso. Quando uma pessoa me entende como filho de Deus, automaticamente, irmão, isso é fração de segundo, o seu cérebro ele vai lhe dizer se você é ou não. Isso vai vir sobre uma condenação ou uma aceitação. E isso está muito embasado sobre quem você é, como você age diante dessas coisas. Você vai perceber uma pessoa que caminhou talvez na igreja, em um determinado momento ela começa a fraquejar, a se entristecer, começa a distanciar. Tudo que ela menos quer ouvir ou ver é uma pessoa do contexto cristão que diz: a paz do Senhor, irmão. Mas quando a pessoa não está em paz, quando a pessoa não está em Cristo, ela mesmo se condena, porque ela está na luta do eu dela do passado para o eu dela da realidade de Cristo. Ela está oscilando nesse campo de quem eu sou. E no campo do quem eu sou, no campo da dúvida, quem tem espaço é Satanás, porque ele é perito na área do engano e da mentira. É assim que ele é apresentado na Bíblia, desde o princípio. Ele é o pai da mentira, ele é enganador. Por isso que é muito importante a gente entender momentos de transições na nossa vida. Porque momento de transição existe um tempo para que as coisas se fundamentem. Mas eu sei de onde eu estou saindo para onde eu quero chegar. Na hora da dúvida, você vai ser lembrado. Normalmente os coaches falam algumas coisas que eu acho interessante, chama de janelas de desequilíbrio, janelas de, sei lá, tem outra palavrazinha que eles falam também. Quando você tem um sistema organizado na sua vida, você tem uma regrinha, tudo certinho, mas você é despertado para alcançar algo. E para você alcançar aquele algo, você vai ter que dedicar tempo a outra coisa. Você vai abrir uma janela de dedicação para algo. Normalmente isso vai tomar um tempo seu, que vai bagunçar algumas outras coisas. Mas quando você entende, eu estou me permitindo bagunçar um pouquinho isso aqui, porque eu sei onde eu vou chegar. E na hora que eu chegar lá, eu organizo tudo. Então, isso é uma gestão emocional. Sabe de onde você está partindo, para onde você está indo. Mas como já se diz o ditado, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chega está bom. Então fica andando aí nesse
mar de conhecimento e imensidão da Bíblia e da graça, aí parece que vez por outra tropeça em um versículo e diz, eu estou vivendo esse versículo hoje. Aí depois tropeça em outro versículo, eu estou vivendo aquele versículo. E nunca tem um contexto histórico da nossa vida, de uma transição de onde eu saí para onde eu estou chegando. Quem eu era, onde eu vou chegar. Quem eu era, quem eu estou me transformando. Porque isso precisa ser muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Eu não sei se você perguntou o tema da ministração, se eu esqueci. O tema da ministração é Pedro e eu. Diga, Pedro e eu. Porque ninguém se vê como Pedro. Porque a gente só olha o Pedro como alguém impossível. E talvez você olha para uma pessoa amável e diz, poxa, ela não tem característica nenhuma de Pedro. Será? As características de Pedro, que eu quero discorrer com você nessa noite, algumas delas ficaram bem marcadas na Bíblia. Como eu falei para você, é alguém fiel. Mas teve, como eu e você, momentos que não tem como a gente apagar da história, que estão marcados, mas que Pedro precisou entender e se resolver para chegar finalmente onde Deus queria que ele chegasse. Ele não parou. Teve um momento que, se você está anotando aí, em João, no capítulo 18, o verso 10. Glória a Deus, já vou deixar o outro perto de mim aqui, para o revezamento ficar mais curto. Aleluia. João 18, 10. Eu vou ler rapidinho. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Verso 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu acho interessante isso aqui, porque a atitude de Pedro, como outras, foi uma atitude nobre. Ele queria defender Jesus, mas o próprio Jesus a quem Pedro estava querendo defender, não estava pedindo que ele defendesse. Só quem entendeu, diga amém. Irmão, até para defender, nós precisamos ter uma compreensão. Até para você ser assertivo no que você quer fazer, ainda que seja um ato de defesa por alguém, nós precisamos ter cautela, nós precisamos ouvir os dois lados, nós precisamos conhecer a história, porque se nós nos precipitamos, corremos o risco de, como Pedro nesse momento, ouvir algo de Jesus e dizer bem assim, ei, eu sei o que está acontecendo, importa que eu vá e cumpra o propósito. Então, dentro desse contexto, Pedro, ele é chamado a atenção. Em Mateus, no capítulo 14, o verso 22, é aquela passagem dele caminhar sobre as águas, que Pedro, mais uma vez, vendo Jesus, ele questiona, e diz, se és tu mesmo, deixa que eu tenha e ter contigo sobre as águas. Eu penso que na cabeça de Jesus, Jesus disse assim, eu pensando, para que você está vindo para as águas se eu estou indo para o barco? Por que você não fica aí? Mas se você quer vir, venha. E Pedro vai. Aí eu te pergunto, para Jesus teve algum problema? Irmão, pessoas bem resolvidas, normalmente dão nó na cabeça de pessoas mal resolvidas. Eu vou dizer de novo. Pessoas bem resolvidas normalmente dão nó na cabeça de pessoas mal resolvidas. Porque uma pessoa bem resolvida, ela está tão bem resolvida que ela não precisa negar se sim ou se não. Eu quero ir até aí, venha, pode vir. Mas Pedro indo, a Bíblia fala que ele começa a caminhar, mas olhando para o vento, olhando para as circunstâncias, começou a naufragar. Jesus estende a sua mão, pega ele e coloca ele aonde? No mar de novo? No barco. Onde era que Pedro estava? No barco. Às vezes nós nos aventuramos em nome de Jesus, em nome de uma experiência, mas o objetivo não era ir, era ficar. Era esperar o Jesus que está vindo ao meu encontro. Porque ele mandou entrar no barco e disse, vão. E depois ele foi ter com eles.
Mas às vezes nós nos angustiamos, às vezes nós queremos experiências, e isso é bom, irmão. Eu penso que muito do que falta para nós vivermos tudo que precisamos em Deus é experiência. Mas tem experiências que, na verdade, nos colocam em riscos e não nos traz amadurecimento, ainda que possamos ser salvos por Jesus. Ele vai lá e nos livra pela sua bondade e misericórdia. Afinal de contas, é em nome dele que estamos fazendo. E em Lucas, capítulo 22, do verso 57 a 61, a trágica história de Pedro negando Jesus. Aquele Pedro que disse que ia com ele até o fim, e que tanta coisa aconteceu, e que cortou a orelha do soldado, e que quis andar sobre as águas. Este mesmo Pedro, que disse que não negaria ele. Jesus orientou ele, dizendo: Pedro, você vai negar. Você vai negar. Porque o que Pedro não tinha conhecimento era das profundidades dos seus intentos e pensamentos em seu coração. Estes, só Deus pode revelar. E às vezes, em momentos, vez por outra, fica claro em algumas atitudes. Nós vamos nos localizando, vamos nos conhecendo. Às vezes nós dizemos que não gostamos de algo, mas foi uma experiência passada. Depois essa experiência nos é apresentada de novo, e depois a gente diz: olha, parece até que agora ficou melhor. Não é que ficou melhor, porque o gosto é o mesmo. Se estamos falando da mesma coisa, o gosto continuou o mesmo. O que mudou foi o nosso entendimento sobre aquilo que dizíamos que não gostava. Eu falo para vocês uma coisa, ela não está aqui. Já dei esse exemplo aqui brincando diversas vezes. A gente morava em Maceió, quando criança, e vinha passar as férias em Aracaju, na casa de minha tia. Irmão, eu não sei o que é que tem nessa cidade que tem tanto genipapo. Você não vê isso em todo lugar. Mas Aracaju tem, demais. E toda vez que eu chegava na casa de minha tia, meu irmão, tinha esse suco de genipapo. Rapaz, eu não suportava o cheiro, eu não suportava o gosto. Ela dizia: não é perfume para você cheirar, tape o nariz e beba. Vocês veem ela andando por aqui assim, um doce, mas nem sempre foi assim. Brincadeira, minha tia sempre foi um doce. Tape o nariz e beba. O interessante é que hoje, onde eu chego para fazer um lanche, se tiver o suco de genipapo, eu escolho ele, e ele tem que ser grosso, como fosse uma vitamina. Agora, vai explicar essas coisas, irmãos. Eu confesso para você, não dá para entender. Até o cheiro ficou gostoso. Então, tem coisas que nós não conhecemos, nem da profundeza do nosso coração, nem daquilo que gostamos ou não gostamos. Olha a necessidade que nós precisamos ter de depender do Senhor, até para escolher algo que achamos que sabemos que quando estamos escolhendo. Posso ouvir um amém? E Pedro está aqui com essa situação terrível, de mais uma vez se deparar com algo que ele achou que não fosse fazer. Ele nega Jesus. Isso frustra tanto Pedro, irmão, decepciona tanto ele, a ponto de que ele desiste do propósito de Deus para a vida dele. E ele retorna para o Simão. Agora imagine, se encaixa. É por isso que é complicado, irmão. Eu abro um parênteses para dizer para vocês. Toda vez que você pega uma pessoa que tem um título, e você vê ela cometendo algo fora do propósito que esse título cobra, é algo gritante, aberrador, de dizer: meu Deus, como pode? Um médico obstetra, que está ali para cuidar de uma mulher em uma situação vulnerável, importante. Aí a gente escuta os noticiários: estuprou uma paciente naquela situação. Irmão, isso é tão desconexo de uma realidade que a gente não consegue nem conceber como é que isso pode acontecer. Sim ou não? Mas tem acontecido. Aí a gente pega um policial que fez um juramento para guardar a humanidade, guardar a sociedade. Aí você entende que tudo que ele aprendeu, ele está utilizando para a milícia, para, na verdade, prejudicar aquele que ele disse que iria guardar. É completamente contrário. Da mesma forma, um pastor, teve uma notícia triste agora aí, que na verdade vem correndo, e um pastor conhecido foi tirado do púlpito, em um momento de louvor, desceu preso, foi preso. Não são coisas que
são tão gritantes que só esse ponto já bastava, que era terrível de ter que lidar com isso. Mas o contexto da história ainda vai pior, porque o que ficou impresso nas notícias é que ele estava sendo preso porque ele era um perigo para a sociedade. Irmão, aí ficou pior ainda. Vocês estão comigo? Aí Pedro, que estava caminhando para um propósito com Deus, de ser pescador de homens, e agora já não mais Simão, que era pescador de peixe, agora Pedra, ele se vê voltando para o Simão, voltando para as redes, voltando para o barco. Diga comigo, a frustração é algo que precisa ser bem tratado. Se não, me tira do propósito e me prende no passado. E nós vamos lidando com sentimentos que às vezes nós nem sabemos se estamos frustrados, se estamos chateados, se estamos irados. É por isso que nós precisamos discernir bem o que passa no nosso coração, nas nossas emoções. Eu falei ontem no Strong para os homens, falamos hoje pela manhã aqui também um pouco na consagração. Nós precisamos discernir bem com quem estamos caminhando, que é do nome do povo de Deus, igreja do Senhor. E uma pessoa, ela pode ou não pode, mesmo sendo de Deus, se cansar? Sim ou não? É lícito? Deus permite? Sim, cansou. Agora, para uma pessoa cansada, ela precisa de quê? De disciplina? Ser excluída? Não, de descanso. Descanso. Inclusive, é um convite que o Senhor mesmo faz para os cansados, que venham até Ele, se achegue a Ele, e não se exclua, e não se isole. Mas às vezes nós, nem para falarmos que estamos cansados, nós sabemos dizer se estamos cansados. O sentimento é tão confuso, que às vezes nós não conseguimos administrar. E esse sentimento vai se acumulando sobre outros. Depois nós estamos carregando um título ou um nome completamente contrário ao que Deus tinha, porque nós não conseguimos discernir emoções. Nós não conseguimos reconhecer erros. Porque o que Jesus disse que Pedro ia fazer, aconteceu, sim ou não? Agora, às vezes, o que Deus está falando para mim e para você, que nós queremos que aconteça, são as bênçãos. Mas tem muitas coisas que Deus está falando e nós não estamos dando ouvido, que vão acontecer também. Mas nós não conseguimos associar isso ao Senhor, como um sinal de alerta, de dizer, preste atenção, você está caminhando o contrário do que eu tenho para você. Nós rejeitamos a palavra de alerta, a palavra de conforto, é bem-vinda, mas se for confronto, de jeito nenhum. E Pedro apenas tinha ouvido do Senhor, Pedro, você vai me negar, Pedro. Mas ele não está falando isso zombando de Pedro. Ele estava, eu penso assim, no amor de Jesus, de verdade, como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, tenha calma, Pedro, com você, eu não estou te cobrando isso. Fica calmo, cara. Mas ele estava tão seguro, que veio uma palavra de Jesus dizendo assim, tá, eu vou te falar uma coisa. Era como se ele quisesse assim, e se ele pudesse, pensando eu, concluir, ele dizia, Pedro, você vai me negar, mas fique tranquilo, eu vou te buscar de novo. Porque na verdade você só não se conhece. Mas Jesus disse, você vai me negar. E assim acontece. Ele se frustra tanto. E eu penso que às vezes é tão necessário esse choque de realidade, irmão, que nós tomamos, quando nós paramos e dizendo assim, vixe, eu realmente não era quem eu pensava. Eu realmente não conhecia o tanto que achava que conhecia. Eu realmente não era tão bom como eu achava que era bom. E a minha pergunta é, como você tem lidado com essas coisas na sua vida? Quando essas coisas que acontecem, e abro um parênteses, devem acontecer. Porque se não está acontecendo, talvez nem de Jesus a gente precisava, se eu já estou tão bem resolvido, e tudo que eu estou fazendo está tudo tão certo. A Bíblia fala que se eu não tropeço nas minhas línguas, perfeito homem eu sou. As coisas estão fluindo tão bem, mas eu penso que nós precisamos dar atenção nesses choques de realidade que explodem, e dizer assim, nossa, me irei pensando que eu nunca mais ia me irritar desse jeito. Por que isso me tirou tão de sério? Às vezes, irmãos, pode ser uma fraqueza, mas uma fraqueza gerada por um cansaço.
Uma fadiga emocional de coisas que foram se acumulando e chegou agora a algo que seria imperceptível, mas pelo acúmulo das coisas ocasionou uma mensagem. Você vem se fadigando excessivamente, você vem se esfolando emocionalmente, culminou nisso. Aí as pessoas vêm dizer, vamos lá, dar um exemplo, uma das doenças do século, estou em depressão. Irmão, ninguém entra em depressão da noite para o dia. É um quadro construído. É construído. As coisas vão construindo. Outra doença do século que eu tenho falado muito, o Parkinson, o Alzheimer. Muitos não conseguem associar ela ao que realmente começa a desencadear essa doença. Era necessário muita coragem e mais um pouco de tempo para a gente tratar sobre esse assunto. Mas eu vou falar uma coisa para você, não está longe da raiz da promiscuidade. Como conectar isso? Como chegar nessas respostas? Ô pastor, não sei, mas é porque é difícil. Você vai perceber um médico que está diante de tantas informações e estudos. Tem momentos que ele chega diante de uma pessoa que ele está dando sintomas de diversas coisas, mas ele não consegue fechar o quadro da doença. Com laboratório, com pesquisa, com isso e com aquilo. Com todos os aparatos naturais possíveis. Agora imagine se nós vamos chegar nas respostas espirituais, que elas só são discernidas espiritualmente. Sem fazer sequer um mínimo de força, ou ter realmente interesse, a ponto de dizer, Senhor, eu quero mesmo. Eu quero. Eu vou falar para você uma das atitudes dos meus filhos, que eu acho muito interessante também, enquanto período de criança, de amadurecimento. É você chegar e olhar para eles e dizer assim, eu quero um lanche. Aí você olha e diz, eu quero esse. A cabeça está dizendo que ele quer o grande. Mas a gente já sabe o que ele comeu no decorrer do dia. Você diz, rapaz, você não vai aguentar comer isso. Come o menor. Não, eu quero o grande. Aí você faz o quê? Dá o grande. Qual é o resultado? Ele deixa. Ele deixa. Por quê? Porque você está acompanhando. Você sabe. Eu já brinquei aqui falando, se nós não sabemos discernir quando estamos com fome ou quando estamos com sede, ó como limitado nós somos. Você já percebeu que muitas vezes que talvez você pode estar pensando que você está com fome, era só sede? Mas nós não estamos muito atentos a essas coisas, porque na verdade o que importa é ganhar dinheiro, é ser bem sucedido, é conquistar a casa. E isso sim, eu vou abrir a boca e dizer, glória a Deus, Deus me ajudou. Não é sobre isso. Não desprezando, mas não é esse o caminho e não são essas as prioridades. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, sim ou não? Você concorda comigo que é difícil a gente lidar com esse choque de realidade quando conhecemos a nós mesmos da pior forma possível? Irmão, eu já passei por isso e tenho passado. Como é difícil, irmão. Quer ver uma das coisas que é muito difícil? É você colocar em prática aquilo que você prega, irmão. Por isso que Paulo não diz, eu estou dormindo comigo mesmo em paz depois que eu preguei. Não, ele disse, eu estou me esmurrando. Olha o nível, ele está dizendo, para que eu não caia no erro de cometer algo contrário daquilo que eu preguei. Ele não estava dando espaço e nem conforto ao seu corpo, nem à sua mente, para se acomodar de dizer, eu conheço e estou te falando que eu conheço. Não, a partir do momento que você expressa ter um conhecimento, viva sobre ele. Tem que ter coragem para isso. E é esse o desafio que o Senhor tem para nós nesses últimos dias como igreja cristã. Porque por muito se permitiu ser crente do jeito que todo mundo estava sendo. E não leve isso em condenação, irmão. Glória a Deus que você possa estar se sentindo plenamente bem. Eu estou caminhando para melhorar. Mas nós precisamos entender que em um período de muita confusão e de mentira e de engano, é nessa hora que os verdadeiros aparecem. É nessa hora que fica evidente quem é quem. No final das contas, se você for parar para analisar, os discípulos de Jesus, foram eles, os que ele levantou, que tiveram morte trágica como ele. Outros morreram também, mas não ficou evidente. Porque esses que pegaram, disseram bem assim, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E Pedro, ele não deixa de ser impossível até o final, irmão.
A impulsividade dele é tão grande, ele disse, eu não consegui chegar nunca aos pés do meu mestre. Não tenho nem capacidade, nem dignidade de ser morto na cruz como ele foi. Ele foi morto de cabeça para baixo na cruz. Esse me coloca, é na cruz, então bota de cabeça para baixo. Mas, irmão, olha o nível do cara, até na hora de morrer. Ele não deixou de ser impossível. Ele tinha essa pegada, mas essa pegada dele passou a ser controlada e canalizada para o que realmente importava. Porque tem pessoas, e os Pedros que precisam se levantar, que nesses últimos dias vão precisar ser impossível, mas pela verdade, e ir até o fim. Esse negócio de todo mundo ser João, na igreja só tem João, está todo mundo amável, é todo mundo lindo. Até que se estoure as coisas e a gente se misericórdia. Não era. Eu posso ouvir um amém, irmão? Que levantem-se. Por isso que Pedro e eu, é você e quem? Eu sou Pedro e eu. Você é você e quem? Nós precisamos, irmão, isso não é um ato de fraqueza, de derrota, é um ato de conhecimento. Eu passo a me conhecer a partir de algumas coisas que eu não gostaria, mas é bom, porque realmente me sinalizou. Se não tivesse me sinalizado, eu teria morrido, me destruído, ou destruído outras pessoas. Vocês estão comigo até aqui? Preciso sinalizar, senão eu jogo o relógio fora. Ele não está me deixando continuar. Queridos, eu vou finalizar e vou correr para o final aqui, só para vocês pegarem comigo a importância de algo. Pedro, com todos os embaraços, enganos e tropeços e angústias e dificuldades, ele continuou caminhando para frente. Em um momento que ele não tinha força de voltar, Jesus foi buscar. Ele disse, bora, levanta. Mas a conversa já começa meio estranha. Até aqui, então, Jesus não tinha falado para ele de uma forma dura, dizendo assim, Pedro, deixa eu te falar agora. Vamos falar sério agora. Você viu que você poderia me negar, você negou. Vamos falar sério agora. Olha, quando você se converter, olha, irmão, pense no negócio. Jesus já começa, meu irmão, com a voadora nos peitos, dizendo assim, agora eu vou te falar a verdade, você nem convertido é. Quando você se converter, eu tenho um propósito para você. Eu posso ouvir um amém, irmão? Eu tenho um pastoreio para você, eu tenho uma missão para você. Mas se você achar que você está pronto, você não sai nem do lugar. Mas deixa eu te ajudar. Vamos de novo, Pedro, larga essas redes, que essas aí eu já mandei você soltar. Não insista nela. Sabe por que não insista nela? Eu penso que Pedro era um alvo perfeito para um suicídio, irmão. Porque a partir do momento que você se levanta para o propósito de Deus e você abandona, a Bíblia fala que você não deveria fazer isso. Sabe por quê? Porque pessoas não sabem o que aconteceu da sua vida. Tem pessoas do passado e pessoas do presente. Aí vão olhar para você, Pedro. Aí o outro, não é Pedro mais não, é Simão. Não, rapaz, é Pedro, é Simão. E essa confusão vai fazer com que a pessoa mesmo entre em um conflito tão grande que ela vai procurar uma fuga. E às vezes a fuga não era o melhor caminho que ela deveria tomar. Pela confusão que é estabelecida. Por isso que a Bíblia fala, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás não, irmão, vá para frente, porque vai gerar uma confusão. Eu fico imaginando na cabeça de um cara que foi pastor, e você passar no meio da rua, como eu já vi, infelizmente, não digo isso com felicidade, o cara bebendo, eu disse, oxi, que foi? Não, estou pastoreando mais não, mas ele está tranquilamente num bar bebendo, como se isso fosse tranquilo. Como vai encaixar isso? Mais cedo ou mais tarde, irmão, se o Senhor não entrar com misericórdia, esse negócio vai custar muito caro. E às vezes nós estamos como filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou crente, e as pessoas nos pegam em uma situação completamente contrária. Aí a primeira pergunta ele fala, mas você não é crente? Quem gosta de ouvir isso? Levanta a mão. Irmão, é terrível. Você está se expondo de uma forma, aí a pessoa lhe pega em falta e diz, mas você não é crente? Foi a mesma coisa que Jesus para Pedro, mas se você não é pedra, por que você está negando? Você está parecendo flor, você está parecendo areia, água, qualquer coisa, menos pedra. Cadê a força que você tem? Aleluia. Irmãos, chega num momento
Queria que você abrisse comigo, eu vou ler só para finalizar, Lucas 5, do 1 ao 11. Vou correr. Certo dia estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Estavam fazendo o quê? Lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, diga comigo, mais, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Algumas traduções vai dizer bem assim: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele estava dizendo bem assim: rapaz, eu não sei mais quem eu sou. Não sei mais. Pense comigo em um Pedro, que ele está aqui, diante de um homem, que o viu lavando as redes. Quando você vê um pescador lavando as redes, irmão, só tirando o lixo, ele está frustrado. E ele estava frustrado. Ele tinha trabalhado a noite toda. Ele não tinha pego nada. Quando nós estamos cansados e temos um trabalho desafiador para fazer pós-resultado, um pescador que ele está empenhando o tempo para limpar suas redes, depois de ter feito uma grande pesca, ele está feliz, irmão. Esse trabalho não é enfadonho. Mas imagine o cara ter trabalhado a noite todinha, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, e no final ele ancorar o seu barco, e está limpando as redes só de lixo, de nada, colheu nada. Ele estava frustrado. Aí chega um cara que olha para ele e diz: eu preciso do seu barco como púlpito. E talvez é isso que está nos conflitando. Deus está usando a nossa estrutura, Ele está usando a nossa vida como um barco para pregar, e pessoas estão sendo salvas, estão sendo alcançadas. Talvez Deus está usando o nosso tempo e o nosso empenho para alcançar pessoas, e a gente começa a ficar conflitando, dizer: Senhor, como é que o Senhor me usa para usar pessoas? E o que eu quero? E aquilo que o Senhor prometeu na minha vida, porque não se cumpre? Mas Jesus está olhando. E a Bíblia fala que está olhando, Ele limpando as redes. Eu penso com você, irmão, talvez você pense assim: por que Jesus não se apresentou antes? Enquanto Ele estava dentro do mar, Ele esperou ele ancorar o barco, limpar a rede, para depois dizer: bora de novo. Já que Ele estava olhando e sabia da situação, porque Ele não foi sobre as águas e disse de longe: Pedro, eu vejo o seu coração, estou vendo a sua angústia. Filho, deixa eu te dizer um negócio, lança do lado de cá que vai dar certo. E dava certo. Mas Jesus estava olhando. Diga comigo: Jesus estava olhando. Vou te dizer por quê. Irmão, enquanto nós não conseguirmos esvaziar o barco da nossa vida, de toda a frustração passada da nossa história, e enquanto nós não tivermos as redes que o Senhor nos confiou completamente limpas, sem expectativas contrárias, de barganha, for uma rede completamente de dependência, como Pedro disse: eu não tenho mais expectativa, mas porque o Senhor está falando, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Mas eu quero te dizer também, um milagre também não teria acontecido se as redes estivessem sujas, porque pescador não volta para um mar com rede suja. Ainda que não esteja acontecendo, você precisa continuar fazendo a sua parte, porque aqui está realmente a dificuldade da fé. É de você continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Aqui nós sabemos quem crê ou não. É quando tudo não está dando certo, irmão, está tudo errado. E para piorar, você abre a boca, Deus usa. Você faz, Deus aprova. Você busca, o Senhor chora: Senhor, e eu? Você não pode sair que Deus te use e abençoe a pessoa. Você diz: Senhor, e eu? Enquanto esse e eu, o barco da frustração da nossa vida, está sendo esvaziado. Pedro chegou em um nível de frustração tão grande que ele disse bem assim: eu não acredito mais. Eu me esvazio. O meu potencial, o meu conhecimento, tudo o que eu sei,
me trouxe mais uma vez para a areia sem nada. Aí aqui Jesus se apresenta assim: Pedro, vamos para o mar. Irmão, muitos de nós estamos perdendo o momento certo. Não é porque Deus não quer fazer, é porque nós até nos esvaziamos, mas não queremos obedecer mais. Não queremos fazer mais. E a Bíblia fala que Pedro foi. E aqui, meu irmão, é o ápice de quando realmente Deus não está usando a pessoa para apenas tocar na vida de outros. É quando Deus está abençoando a pessoa de tal forma que, se ela não liberar a bênção, ela afoga. Vou te dizer de novo. Rapaz, a bênção foi tão grande que Pedro estava vazio de suas expectativas. Ele disse: eu vou na tua obediência, Senhor. Quando ele foi puxar, ele não conseguiu, mas chama outro barco. Porque se você não dividir, meu irmão, o milagre que chegar na sua vida, você morre com a bênção. Contraditório, né? Parece um negócio meio estranho. É por isso que nós não recebemos o ápice da nossa vida ainda, porque nós não aprendemos ainda a dividir o pouco que temos. Imagine se Deus entregar tudo que Ele tem para mim e para você. Você vai querer segurar e dizer: é meu, não dou para ninguém. Vai morrer. Vai morrer com a bênção. Lembre, em cada ancorar e cada limpar da rede, Deus está nos esvaziando de frustração e limpando as nossas redes das expectativas frustradas de que nós vamos dar um resultado. Não. O caminho do milagre só é criado pela obediência. O caminho do milagre só é criado pela obediência. E o interessante, não sei se você sabe, fé no hebraico é uma palavra chamada emuná. Emuná, que dá entendimento a tronco. Pensando em mar, na hora do naufrágio, fé é importante, porque um tronco te salva. Pensando em qualquer outra circunstância, fé vai te salvar, porque o tronco pode ser construído aquilo que você precisa. Você quem vai dar forma. Emuná, fé. No momento de Pedro, ele não teve fé suficiente para andar sobre as águas, mas ele teve fé para dizer: Senhor, não me deixa morrer. Aí o Senhor: venha. Às vezes nós somos ousados, achando que estamos crentes. Ele diz: eu vou. Aí começa a descer, e esquece que o propósito principal de Deus para mim e para a sua vida é manter vivo. E Ele sempre vai ter disponibilidade para nos socorrer, se nós pedirmos isso. Senhor, não quero morrer. Era o desespero de Davi. Senhor, não me deixa aí sem o Senhor, que eu tenho tanto entendimento de que não dá para andar sem o Senhor, Pai. Eu abro mão de qualquer coisa, mas me deixa sem a Tua presença nunca. Nunca. E às vezes nós estamos perdendo a presença e todo o propósito pela bênção que nos foi entregue. E aqui não tem nada a ver com Deus quis assim. Eu costumo dizer, irmão, que tem bênçãos que na verdade ela vem para juízo e não para alegria. Vou dar um exemplo de um amigo meu, já partiu no mundo, infelizmente. Eu também não era crente no tempo, mas começou a ganhar muito dinheiro, não tinha pai, começou a gerenciar um banco e começou a construir uma vida. Vinha de uma família que não tinha estrutura, começou a comprar um carro, começou a abençoar a mãe, foi aquela história todinha. Ele não era muito dado à bebida, mas um carro com pessoas ao seu redor que não tem propósito, ainda que você não beba, você vai se tornar um instrumento de bebida para os outros. E ele gostava de som, colocou o som no carro, não ia beber, mas os caras disseram: se você não vai beber, traga o carro, liga o som aqui, a gente fica bebendo, ouvindo som. Até que um dia, irmão, por muito se associar, também se transformou, começou a beber. E o carro, que era um sonho, a vitória, se transformou no instrumento de morte dele. Morreu num acidente de carro. Aí eu te pergunto, será que aquilo que você está lutando para conquistar, dando o nome de bênção, você tem maturidade suficiente para administrar? Ou ela pode se transformar em algo perigoso demais para você? E eu tenho buscado o Senhor nesses dias de uma forma de rendição muito grande, irmão.
de dizer: Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero conhecer, eu quero entender. É tanta informação, é tanto conhecimento, que na verdade, se você fosse enveredar por esse caminho, a única coisa que você vai sentir é angústia. A única coisa que você vai sentir é peso. A única coisa que você vai sentir é a obrigação de querer fazer o que o Senhor não está mandando você fazer. Mas pelo fato de você ter acumulado, você quer usar. Você já comprou alguma televisão grande na sua casa e usou ela como quadro? Sim ou não? Você vai comprar para querer usar. E às vezes nós estamos comprando coisas para usar que na verdade estão completamente fora daquilo que Deus tem. Não é que nós não possamos, mas nos tira do lugar de dependência, de busca, de esvaziamento. Porque o objetivo de Deus é tão maior para mim e para você de te abençoar. Porque Ele sabe que se você estiver pronto, muitas pessoas serão abençoadas por você.